Fala rapaziada, espero que vocês estejam bem. Hoje eu queria trazer um vídeo um pouquinho diferente pro canal, porque para começo de conversa eu sempre fui um lixo em inglês. Nunca tive esse tipo de convivência com outra língua ou estudar outra língua sem ser por parte da escola em si. Nunca fui para cursinho nem nada desse tipo de coisa. Isso é algo que eu sinto muita falta hoje em dia. Só que porém, assim como antigamente, eu ainda sou duro e não tenho grana para pagar nenhum cursinho nem nada online. Então como é que eu faço, rapaziada? Eu me viro nos 30. Eu tento aprender sozinho do jeito que dá, e é isso aí. E eu pessoalmente estou sentindo uma evolução do modo que eu estou fazendo. Dessa forma, eu quero mostrar para vocês como que eu faço para estudar inglês sozinho. Lembrando que eu comecei a fazer isso esse ano, um pouco para o vestibular, um pouco para mim mesmo, para meu desenvolvimento pessoal em relação a essa língua. E queria mostrar para vocês, porque você também pode ter essa mesma necessidade, nessa mesma condição que eu tenho de não conseguir pagar algo ou alguém para me ensinar, e assim você pode testar esse tipo de metodologia que eu estou usando para vocês. Agora, bom, vamos começar de uma maneira bem fácil. Para mim, inglês precisa ser desenvolvido em 4 maneiras. Vamos chamar aqui de 4 pilares. O primeiro é o pilar da gramática. O segundo é o pilar da escuta, você treinar o seu ouvido para o inglês. O terceiro é o pilar da leitura. E o quarto é o pilar da conversação, que é treinar a sua pronúncia. Então a gente vai dividir essa metodologia em 4 pontos. Vamos para a primeira. A gramática, rapaziada, é bem simples. Eu, como também estou usando esse estudo do inglês para os vestibulares, eu pego questões de vestibular que tem em qualquer site que você tiver, mas eu recomendo o repertório. Isso não é uma propaganda, mas eu só uso o repertório porque a plataforma que eu uso para estudar em geral não tem questão de inglês. E o repertório de graça é o banco de questão, por isso que eu uso ele. E eu boto lá, vocês estão vendo aí, o filtro de questão, boto as matérias, que tipo de questão eu quero que venha, sobre interpretação, vocabulário ou gramática, e daí eu vou indo fazendo. Eu faço mais ou menos umas 10 ou 20 por dia, dependendo como é que tá meu tempo. É bem simples, para falar bem real, rapaziada. O segundo é a escuta. E a escuta é mais simples ainda e é a melhor porque é a mais divertida. Você simplesmente pega uma série que você gosta muito de assistir e ao invés de botar o som em português, ou seja, assistir dublado, você assiste legendado. Mas tem um porém nesse ponto, mas aí depende de como está o seu nível de entendimento. É como se fosse uma parte de processo. Primeiro, você troca o áudio do português para o inglês e deixa a legenda em português. Se você acha que você está tranquilo assim, está avançando no seu estudo, você muda o áudio, que já estava em inglês, deixa ali, mas a legenda que estava em português você bota em inglês também. Eu estou nessa fase. Agora, se você acha muito mesmo que você já está em um grande progresso nessa questão do estudo do inglês, você pode tirar a legenda e deixar só o áudio em inglês, para se concentrar mais apenas na escuta. Porque com a legenda facilita muito, é como se fosse uma escrita, né? Um grande apoio, uma muleta. Então o ideal seria chegar nessa terceira etapa, mas eu confesso pra vocês que ainda tô na segunda. E cara, qualquer série, eu gosto de assistir bastante Friends, mas eu também peguei esses dias pra assistir Rick and Morty. Uma coisa que eu não gostei é que as legendas na Netflix são muito ruins. Mas, enfim. E você pega qualquer coisa, qualquer série que você estiver assistindo, só de ouvir em inglês já ajuda muito. Isso também encaixa, você que, sei lá, não quer assistir a série em inglês por algum motivo, é só pegar uns podcasts. Tem podcast do Duolingo mesmo, se eu não me engano, no Spotify, com conversações simples em inglês, básicas, e assim você vai seguindo o nível, tá ligado? Agora o terceiro pilar, rapaziada, que é a leitura, é bem simples. Eu tô usando um site, mas você não necessariamente precisa. Pegar um livro, de preferência que você já leu, e pegar a edição dele em inglês. Sim, é só isso. Aí você começa a ler o livro. Pode pegar em PDF, pode comprar o livro se você tiver o dinheiro sobrando. Eu peguei na internet mesmo. E eu peguei um site em específico porque, além de ter todo o conteúdo do livro, ele também tem como se fosse um audiobook dentro. Chapter 4, Asteroid. I have serious reason to believe that the planet from which the Little Prince came is asteroid B612.
Isso eu acho que é bem bom porque ajuda na pronúncia. Por exemplo, se você lê enquanto tá tocando o audiobook, você também entende como é que é a pronúncia de cada palavra, sabe? Ah, e por que eu disse que seria bom ser um livro que você já leu? Porque, por exemplo, muitas palavras a gente pega no contexto. Isso até mesmo no próprio português, só que a gente automatizou isso já. Você pegar um livro que você já leu significa que você sabe todo o contexto de cada fala, ou pelo menos das principais. Então isso vai facilitar você pegar algumas palavras pelos contextos em que elas estão inseridas. Eu particularmente peguei a edição em inglês do Pequeno Príncipe, que é um clássico e é um livro curto, leve, divertido, não tem uma linguagem tão difícil assim, que tem que cuidar isso também, né? Você pode pegar uma edição de um livro que tem uma linguagem muito rebuscada em inglês e isso vai tornar essa leitura muito mais maçante e complicada se você, por exemplo, está fazendo isso pela primeira vez. Então eu recomendaria que você pegasse um livro fácil, como o que eu peguei, por exemplo. E também eu já li O Pequeno Príncipe e sei mais ou menos a história bem de cor, até mesmo as etapas, né? Porque é um livro curto, então dá pra saber mais ou menos qual que é a sequência dos acontecimentos que vai ter. E eu recomendaria bastante esse livro, justamente por ter uma linguagem mais acessível. Agora, rapaziada, o quarto pilar, a quarta etapa, é o da conversação. E eu, cara, achei uma mão na roda que é conversar em inglês com o ChatGPT. Você simplesmente pede para ter uma conversa com ele em inglês e ele fala, tudo bem, o que você quer conversar, basicamente, só que em inglês. É bem bom porque no plano de graça, você tem mais ou menos uns 10 minutos ali para conversar com ele em chat de voz. E, cara, eu acho que esse é um bom tempo de conversação, assim. Se você faz toda semana, vai se acumulando, você consegue praticar bastante. E eu, pessoalmente, consegui achar bastante lacunas na hora que eu ia formular as frases, por exemplo, que eu me confundia bastante em esquecer de conjugar o verbo no passado quando era para ser um verbo no passado, sabe? Esse tipo de coisa. E um negócio que ajuda bastante também quando você for fazer essa conversação é gravá-la, para você se escutar depois, ver como é que tá a sua pronúncia e ver também esses sutis erros que nem o que eu tinha comentado anteriormente. E o ChatGPT é bem bom que você pode conversar com ele a qualquer momento, a qualquer hora, se quiser conversar com ele de madrugada. Ele vai estar lá, você só precisa não ter utilizado os 10 minutos do plano grátis antes, mas se você tem um plano pago, tanto faz. E é bem bom, eu tô gostando bastante, até porque tira um pouco da gente da vergonha, né? Que é um pouco que prende a galera no começo em relação à conversação em outro idioma, por, sei lá, pensar que a pessoa que tá conversando com você vai te julgar, esse tipo de coisa, e é uma inteligência artificial, tá ligado? Não tem muito porquê da timidez impactar nesse caso. E eu vou deixar agora alguns clips aí pra vocês verem da minha conversa que eu tive hoje com o ChatGPT, porque eu esqueci de fazer ontem, era pra eu ter feito ontem, mas eu esqueci, então eu fiz hoje. Hello, ChatGPT. I would like to talk about in English. Absolutely. I'm here and ready to chat in English. What's on your mind today? I'm good too. I have a little of work to do in this afternoon, but I will go. You know that bats can pollinize. It really is. Bats are incredible pollinators, especially for plants that bloom at night. They help pollinate a variety of fruits like bananas, mangoes, and guavas. It's such a cool example of how diverse and interconnected nature is. Além disso, o bom é que por usar o ChatGPT, depois de você terminar o chat de voz, cada fala que você teve, assim como que a inteligência artificial teve, vai ficar gravado no chat para vocês lerem depois. Aí você consegue ter uma noção se captou bem o que você quis dizer. Você pode pegar a frase que você falou e traduzir para ver se era isso mesmo que você queria ter dito, esse tipo de coisa. Então, cara, eu recomendo demais. E basicamente, rapaziada, é isso que eu faço. Eu cumpro esses 4 pilares fazendo um por semana, para não ficar uma carga tão pesada. E isso me demanda mais ou menos uma meia hora por dia, então é bem tranquilo mesmo. Eu recomendo para você que não tem nenhuma condição, que nem eu, de desenvolver esse idioma mesmo, estudar sozinho, até porque hoje em dia todo mundo sabe que inglês é um negócio essencial para você em qualquer parte do mundo. Se você for pro Japão e falar inglês, tem chance das pessoas te entenderem. E qualquer outra parte do mundo, né? Se bem que agora a gente vai ter que aprender mandarim também, né? Aí tamo mal. Mas enfim, o vídeo foi esse, espero que eu tenha te ajudado. E até o próximo vídeo. Deixe seu like, seu comentário. Falou!